Um quarto de século de progresso na detecção precoce e tratamento do transtorno do espectro autista, por Geraldine Dawson e Rafael Bernier. Nos últimos 35 anos, temos testemunhado avanços incríveis na detecção precoce do autismo e na aplicação de intervenções que podem ter um impacto significativo no desenvolvimento das crianças. Antigamente, havia dúvida se era possível identificar o autismo antes que as crianças desenvolvessem habilidades de linguagem e brincadeiras simbólicas. No entanto, graças aos avanços na área, agora sabemos que mudanças comportamentais sutis e alterações estruturais no cérebro podem ser observadas em bebês com idades entre 6 e 12 meses, que posteriormente são diagnosticados com autismo. Os progressos na área da imagem cerebral e da genética oferecem a possibilidade de detectar o autismo antes mesmo de todos os sintomas estarem presentes, o que nos permite intervir precocemente e reduzir ou até mesmo prevenir o desenvolvimento dos sintomas. Enquanto antigamente as intervenções comportamentais eram baseadas principalmente no condicionamento operante, atualmente adotamos uma abordagem mais abrangente, que integra métodos de análise comportamental aplicada a um modelo de intervenção de desenvolvimento centrado nos relacionamentos, envolvendo pais e profissionais clínicos. Essas intervenções têm mostrado resultados positivos no desenvolvimento das crianças, como demonstrado por meio de avaliações comportamentais e neurofisiológicas. Para as crianças que não respondem tão bem às intervenções comportamentais, é possível que futuramente combinemos tratamentos comportamentais e farmacológicos, a fim de proporcionar melhores resultados. É importante ressaltar que a visão do autismo mudou significativamente ao longo dos anos. De uma condição considerada vitalícia e com prognóstico desfavorável, passamos a entender que é possível alcançar ganhos significativos em neuroplasticidade, especialmente quando o diagnóstico é feito precocemente e as intervenções adequadas são implementadas. Ainda enfrentamos um grande desafio: a lacuna entre a pesquisa e a implementação de práticas baseadas em evidências na comunidade em geral. Infelizmente, existem disparidades significativas no acesso a cuidados médicos adequados para crianças com autismo, tanto nos Estados Unidos como em todo o mundo. Essa situação exige uma urgente advocacia e alocação de recursos adicionais para garantir que todas as crianças com autismo recebam a assistência necessária. Ainda não acabou. Mas se você gostou, curta o nosso conteúdo. Se inscreva. E compartilhe em suas redes sociais. Assim outras famílias poderão ter acesso a esse conhecimento. O texto que trago hoje está na edição especial de 25º aniversário do Development and Psychopathology, publicada em 2013, e é uma oportunidade para refletirmos sobre os avanços dos últimos 35 anos na pesquisa do autismo, especialmente nas áreas de detecção precoce e intervenção, a fim de orientar as direções e prioridades futuras. Nas últimas 2 décadas e meia, testemunhamos mudanças significativas na prevalência, detecção precoce e abordagens de intervenção para o transtorno do espectro autista, TEA. Em 1989, estimava-se que a prevalência do autismo fosse de 4 a cada 10 mil indivíduos, e 66% das pessoas autistas apresentavam pontuações abaixo de 70 em testes padronizados de QI. Hoje, o TEA afeta aproximadamente 1% das crianças nos Estados Unidos, sendo que 1 em cada 88 crianças é diagnosticada com autismo, e essa proporção é ainda maior em meninos, afetando 1 em cada 54. Além disso, a distribuição de deficiência intelectual entre os indivíduos com TEA também mudou consideravelmente, com apenas 38% deles sendo classificados na faixa de deficiência intelectual, ou seja, com QI abaixo de 70. O aumento na prevalência do TEA foi observado em diversos estudos, e embora seja evidente que parte desse aumento esteja relacionado à melhoria na identificação e ampliação das definições, não podemos descartar a possibilidade de um verdadeiro aumento na prevalência. Pesquisas atuais estão focadas em identificar fatores de risco ambientais pré- e pós-natais que possam contribuir para esse aumento na prevalência. É importante ressaltar que múltiplos fatores de risco, incluindo fatores genéticos e ambientais, interagem e contribuem para o risco de desenvolvimento do autismo. Independentemente das razões para o aumento na prevalência, fica claro que o TEA representa um grande desafio para a saúde pública. Estima-se que o custo anual de cuidados para pessoas com TEA nos Estados Unidos seja de 137 bilhões de dólares, com custo vitalício estimado em 2,4 milhões de dólares para aqueles com deficiência intelectual associada e 1,4 milhão de dólares para aqueles sem deficiência intelectual. Essas estimativas levam em consideração os serviços e o suporte recebidos, além dos custos de oportunidade e perda de produtividade.
No entanto, intervenções precoces e baseadas em evidências têm mostrado que é possível mitigar o comprometimento intelectual associado ao autismo, resultando em melhores prognósticos a longo prazo. Melhorar a capacidade de identificar o autismo precocemente e garantir acesso a intervenções efetivas pode ajudar a reduzir os custos associados ao autismo e aprimorar a qualidade de vida das pessoas afetadas. O artigo proporciona uma perspectiva sobre o progresso significativo alcançado nos últimos 25 anos em relação à identificação precoce de crianças em risco de autismo e ao desenvolvimento de intervenções baseadas em evidências que podem levar a melhores resultados. Houve uma mudança de paradigma na forma como o autismo é compreendido, passando de uma condição vitalícia com prognóstico desfavorável para uma em que são esperados ganhos significativos e neuroplasticidade, principalmente quando o diagnóstico é feito precocemente e as intervenções adequadas são oferecidas. O campo da psicopatologia do desenvolvimento tem desempenhado um papel significativo nessa mudança de perspectiva em relação ao autismo e aos resultados a longo prazo, especialmente ao evidenciar a natureza dinâmica e desenvolvimental do autismo, bem como o papel crucial do ambiente na formação dos resultados de desenvolvimento. Mudança no cenário da detecção precoce do autismo. Identificação do autismo na década de 1980. Durante a década de 1980, o autismo era amplamente considerado como um transtorno raro e pouco compreendido. No entanto, pesquisas e trabalhos clínicos começaram a mostrar que o autismo era mais comum do que se pensava anteriormente e que uma intervenção precoce poderia melhorar significativamente os resultados para as crianças com autismo. Algumas das principais características do autismo foram identificadas nesta década, incluindo dificuldades na comunicação, interação social e comportamentos repetitivos ou restritos. O diagnóstico de autismo ainda era baseado principalmente na observação clínica e na avaliação comportamental, já que as ferramentas de avaliação padronizadas ainda não estavam amplamente disponíveis. O cenário da detecção precoce do autismo mudou consideravelmente nos últimos 25 anos. O trabalho formativo realizado na década de 1980 ajudou a definir as características centrais distintivas do autismo. Este entendimento fundamental preparou o palco para o exame sistemático do autismo na infância, originalmente através de estudos de videotape em casa e mais recentemente através de estudos de crianças de alto risco. Isso levou ao desenvolvimento de ferramentas para triagem precoce. Olhando para o futuro, a ciência da detecção precoce do autismo dependerá cada vez mais do uso de genética, neuroimagem e outros biomarcadores. Claro e significativo na capacidade de diagnosticar o autismo em idades mais jovens, com a idade média atual de diagnóstico nacional para crianças com transtorno autista estimada em 3,1 anos de idade. Essa mudança pode ser em grande parte rastreada até o trabalho seminal realizado na década de 1980, examinando as características distintivas precoces do autismo a partir de uma perspectiva de psicopatologia do desenvolvimento. Somente com a identificação dessas características precoces-chave poderíamos considerar como o autismo pode parecer no início do desenvolvimento e, portanto, desenvolver métodos para identificar com precisão crianças pequenas com autismo. O trabalho fundamental na identificação dessas características precoces destacou comportamentos que não eram necessariamente parte da nomenclatura diagnóstica, mas que ao longo do desenvolvimento precoce resultariam nos prejuízos na comunicação social que servem como critérios diagnósticos. O trabalho pioneiro na década de 1980 esclareceu a natureza dos prejuízos na reciprocidade afetiva demonstrados por crianças pequenas com autismo. Embora as crianças com autismo mostrem frequência e duração semelhantes de expressões faciais de afeto positivo em geral, elas mostram menos afeto positivo em conjunto com a atenção aos outros, como mães e professores, ou quando estão envolvidas em interações. É esse padrão de afeto positivo intacto em geral, mas com expressões faciais reduzidas em conjunto com o engajamento com os outros que contribui para os prejuízos na reciprocidade afetiva. Além disso, embora os grupos não diferissem na frequência com que sorriam em ações sociais e não sociais, as crianças com autismo eram muito menos propensas a sorrir em resposta ao sorriso da mãe do que as crianças com desenvolvimento típico. Além disso, os resultados indicaram que as mães das crianças com autismo sorriram com menos frequência em geral e em resposta aos sorrisos de seus filhos as mães das crianças típicas, destacando uma interação crítica de desenvolvimento. O comportamento das crianças com autismo pode influenciar o comportamento daqueles com quem elas interagem.
através da codificação cuidadosa e sistemática de comportamentos e expressões faciais, foi observado que as crianças com autismo eram mais neutras em suas expressões faciais e mostravam expressões faciais mais ambíguas em relação a crianças com desenvolvimento típico e crianças com deficiência mental, interrompendo assim o senso de reciprocidade emocional. Além disso, a codificação de expressões faciais elucidadas durante uma interação semi-estruturada entre uma criança e experimentador na qual a atenção conjunta e solicitações são solicitadas, a escala de comunicação social precoce, destacou que quando atendendo conjuntamente a brinquedos ou fazendo solicitações a outros, as crianças com autismo mostram afeto positivo significativamente menor do que pares típicos ou pares com deficiência. Este trabalho inicial identificou que, embora a exibição de afeto em geral difira pouco das crianças de comparação, o afeto exibido durante interações com os outros é significativamente prejudicado no autismo, destacando a interrupção da reciprocidade afetiva em crianças pequenas com autismo. Observação de que as crianças com autismo mostram reduções acentuadas na orientação para informações sociais foi outra descoberta crítica que ajudou a melhorar a detecção precoce e estabelecer ferramentas para a triagem de crianças pequenas com autismo. Dawson e colegas documentaram uma falha em se orientar para estímulos sociais e introduziram o termo prejuízo de orientação social como uma característica precoce central do autismo. Um prejuízo de orientação social foi documentado em crianças em idade pré-escolar com autismo e posteriormente observado em videotapes de lactentes de 10 meses que desenvolvem autismo também. No teste de orientação social, uma criança sentada em frente a um experimentador enquanto brinca silenciosamente é apresentada a uma série de estímulos auditivos que são sociais ou não sociais. Usando esse paradigma, Dawson e colegas descobriram que as crianças com autismo com mais frequência falhavam em se orientar para todos os estímulos no teste de orientação social, com maior prejuízo para os estímulos sociais em comparação com pares típicos e crianças com síndrome de Down. Além disso, as crianças com autismo que se orientavam para os estímulos sociais atrasavam-se em fazê-lo em relação às crianças de comparação. Trabalhos subsequentes examinando a orientação social em crianças pequenas com autismo descobriram que os prejuízos no teste de orientação social, em conjunto com os prejuízos na atenção conjunta, melhor discriminavam crianças com autismo de seus pares com idade típica de desenvolvimento e com atraso no desenvolvimento. Essas e outras descobertas levaram à introdução da hipótese de motivação social, que postulou que o autismo está associado a uma sensibilidade reduzida à recompensa social que se manifesta em uma falha em rotular afetivamente estímulos socialmente relevantes. Essa falha em atender aos estímulos sociais foi posteriormente hipotetizada como perturbadora do desenvolvimento neural e comportamental de uma ampla gama de habilidades sociais e comunicativas, agravando ainda mais os prejuízos associados ao autismo. Prejuízos na imitação também foram vistos como um prejuízo fundamental que afetava amplamente a aprendizagem social em crianças pequenas com autismo. Esses prejuízos de imitação foram elucidados por meio de uma série de estudos que exploraram sua prevalência e natureza. Um prejuízo na atenção conjunta, a capacidade de compartilhar conjuntamente um ponto de referência com um parceiro social, é outra característica distintiva de crianças com autismo que foi influente na formação de nosso entendimento do autismo e esforços de detecção precoce. Mundi, Sigma e colegas demonstraram pela primeira vez a contribuição crítica dos prejuízos na atenção conjunta ao autismo, comparando crianças com autismo com crianças com desenvolvimento típico e crianças com deficiência intelectual e observando uma frequência muito menor de compartilhamento, mostrando e apontando, apesar de níveis gerais semelhantes de responsividade aos seus cuidadores entre os grupos. Além disso, eles descobriram que esses juízos em comportamentos comunicativos não verbais, como apontar, melhor discriminavam crianças com autismo dos grupos de comparação do que outros comportamentos, como brincar com objetos. Finalmente, este trabalho inicial destacou as contribuições dos comportamentos de atenção conjunta para o subsequente desenvolvimento da linguagem em crianças pequenas com autismo. Pesquisas mostraram que o autismo é marcado por prejuízos na iniciação da atenção conjunta, em oposição ao pedido, ou respondendo a lances de atenção conjunta. Trabalhos experimentais subsequentes examinando as respostas das crianças pequenas aos sinais afetivos dos outros revelaram diferenças associadas ao autismo. Em uma série de 3 experimentos, Sigma e colegas observaram o comportamento das crianças com autismo em resposta às exibições de diferentes emoções de experimentadores e pais e compararam isso ao comportamento de crianças com retardo mental e desenvolvimento típico. No primeiro experimento, examinadores e pais fingiram machucar-se com um martelo de plástico durante a brincadeira e depois mostraram expressões faciais e vocais de angústia.
Em geral, as crianças com autismo de 3 a 4 anos muitas vezes não perceberam ou ignoraram as exibições afetivas dos adultos, enquanto as crianças de comparação estavam muito atentas às exibições emocionais, independentemente do tipo de exibição afetiva. Além disso, quando os adultos mostravam uma expressão de dor, as crianças com autismo eram muito mais propensas a permanecer engajadas na brincadeira com um brinquedo do que a prestar atenção ao adulto em angústia. Juntamente com as descobertas sobre a orientação social e a atenção conjunta, essas descobertas levaram a uma imagem geral do autismo envolvendo um prejuízo global na atenção social. Finalmente, nas últimas décadas, a ideia de um prejuízo na teoria da mente foi proposta e desempenhou um papel fundamental no avanço de nossa compreensão das características do autismo em crianças. Usando o cenário de marionetes de Sally e Anne de Vimer-Perner, Baron Cohen e colegas demonstraram que crianças com TEA não conseguiam fazer inferência sobre as crenças de outro, apesar de terem maior capacidade cognitiva do que as crianças de comparação. Sharma e Baron Cohen esclareceram ainda mais que esse déficit era específico para a imputação de estados mentais e crenças de terceiros e não apenas uma deficiência de metarrepresentação, demonstrando desempenho intacto em tarefas de desenho falso, mas não em tarefas de crença falsa. Esses estudos identificaram e esclareceram a interrupção na teoria da mente presente em crianças com TEA e destacaram que o autismo é um distúrbio da cognição social. Concomitantemente, a análise das manifestações iniciais do TEA na infância estava ocorrendo. Por meio da coleta de videotapes caseiros gravados por pais de crianças que mais tarde receberam um diagnóstico de TEA, esses estudos estabeleceram uma imagem relativamente consistente de poucos sintomas aparentes aos 6 meses de idade, seguidos por uma perda de comportamentos sociais e o surgimento de sintomas entre 6 e 12 meses. Codificando comportamentos observados em clipes de videotape de crianças que mais tarde foram diagnosticadas com TEA e crianças com desenvolvimento típico, sem conhecer o status diagnóstico da criança, Osterling e Dawson descobriram que crianças com TEA, mesmo aos 1 ano de idade, demonstraram falha em se orientar pelo próprio nome e demonstraram redução do contato visual, apontar e mostrar. Além disso, examinando esses comportamentos em videotapes de festas de primeiro aniversário, Dawson e colegas foram capazes de distinguir de forma confiável crianças que posteriormente receberam um diagnóstico de TEA daquelas que mais tarde foram diagnosticadas com deficiência intelectual sem autismo. A análise de videotapes de bebês entre 8 e 10 meses de idade mostrou que a falha em se orientar pelo próprio nome e o sorriso social reduzido discriminaram com precisão crianças com TEA daquelas com desenvolvimento típico. Dados desses estudos iniciais destacaram as principais características de identificação precoce do autismo e enfatizaram a ideia de que o autismo pode ser observado de forma confiável já no primeiro ano de vida. Os achados que surgiram a partir dos videotapes caseiros foram consistentes com o primeiro estudo de caso de um bebê que foi seguido prospectivamente do nascimento até o diagnóstico. O desenvolvimento deste bebê foi documentado em registros médicos feitos por um neurologista pediátrico que observou que o bebê estava socialmente engajado aos 6 meses, mas depois começou a se retirar e mostrar reações de angústia entre 6 e 12 meses. Aos 13 meses de idade, este bebê apresentava muitos sintomas de autismo e eventualmente recebeu um diagnóstico de autismo. Ação das características distintivas do autismo que emergem precocemente, como déficits na atenção conjunta e reciprocidade afetiva, pavimentou o caminho para o desenvolvimento de ferramentas de triagem para crianças pequenas. A Checklist for Autism in Toddlers, CHAT, surgiu como uma ferramenta de triagem precoce para o autismo, que combinou relatos dos pais com observação clínica para examinar a presença ou ausência dessas características distintivas do autismo. Por meio de 9 perguntas curtas dos pais com respostas sim ou não e 5 itens de validação curtas com respostas sim ou não usadas pelo clínico para verificar as informações fornecidas pelos pais, o CHAT permite que um clínico na comunidade faça triagem de TEA em crianças de 18 meses na população típica. Em um estudo com 91 crianças de 18 meses, 40 das quais eram irmãos mais novos de crianças com TEA, Baron Cohen e colegas descobriram que 4 das 91 falharam no CHAT. Dessas 4 crianças, todas receberam um diagnóstico de TEA. Resultados de um estudo populacional com o CHAT sugeriram que a triagem para o autismo na população não é apenas importante, mas também é possível por meio de avaliação rápida dos comportamentos principais relatados pela obra seminal da década de 1980 destacando os déficits sociais no TEA. Abordagens atuais para a identificação do autismo.
Importante destacar que a triagem e a detecção precoce do autismo são fundamentais para iniciar intervenções precoces e fornecer suporte adequado às crianças e suas famílias. As ferramentas de triagem mencionadas, como o MChat, o teste de triagem de transtornos pervasivos do desenvolvimento, o inventário do primeiro ano e lista de verificação do bebê, a ferramenta de triagem de autismo em crianças pequenas e o perfil de desenvolvimento de habilidades comunicativas e simbólicas, desempenham um papel importante na identificação precoce de sinais de autismo. Os estudos com irmãos mais novos em risco de crianças com autismo têm sido valiosos para entender o surgimento precoce dos sintomas e os marcadores de risco fenotípicos para o autismo. Esses estudos demonstraram diferenças comportamentais sutis em bebês de alto risco em comparação com bebês de baixo risco, o que sugere a presença de endofenótipos relacionados ao autismo. A Escala de Observação do Autismo para Bebês, a OSI, é um exemplo de medida que foi desenvolvida especificamente para identificar e monitorar sinais precoces de autismo em irmãos bebês de alto risco. Avanços tecnológicos e genéticos em andamento, é possível que futuras abordagens de triagem e detecção precoce se baseiem em biomarcadores e técnicas mais avançadas. Isso pode levar a uma detecção mais precisa e precoce do autismo, proporcionando oportunidades para intervenções cada vez mais eficazes. As últimas décadas foram marcadas pelo desenvolvimento e implementação de ferramentas de triagem, bem como pelo avanço do conhecimento sobre as características definidoras precoces do autismo. A detecção precoce e a intervenção precoce continuam sendo áreas de pesquisa e prática essenciais no campo do autismo, com o objetivo de melhorar os resultados para as crianças e suas famílias. Olhando adiante. Agora vamos falar sobre o futuro da identificação precoce do autismo e como avanços na neuroimagem e genética estão trazendo novas perspectivas para detectar esse transtorno em seus estágios iniciais. Identificar biomarcadores para o autismo é uma prioridade para a comunidade científica. Buscamos identificar marcadores biológicos que possam identificar com precisão crianças em risco de desenvolver autismo antes dos 2 anos de idade, combinando-os com marcadores comportamentais. Para isso, incorporamos múltiplos níveis de análise, explorando os índices precoces do autismo. Eletrofisiológicos em crianças pequenas com autismo têm mostrado resultados promissores. Utilizando potenciais relacionados a eventos, ERPS, e eletroencefalografia, EEG, podemos observar atividade cerebral diferencial em crianças com autismo. Esses estudos, que não dependem de respostas linguísticas ou comportamentais além da visualização passiva, são excelentes para analisar processos neurofisiológicos em bebês. O EEG, por exemplo, com sua sensibilidade temporal, nos fornece informações valiosas sobre a atividade cerebral. Os ERPS, derivados dos registros de EEG, refletem a resposta cerebral média a estímulos repetidos. Essas medidas têm revelado respostas atípicas em crianças com autismo, como reações alteradas a rostos, expressões faciais e sons da fala. Esses achados foram replicados em bebês de alto risco, destacando o potencial dos ERPS como biomarcadores úteis para a detecção precoce do autismo. Medidas eletrofisiológicas, a neuroimagem, como a ressonância magnética e a imagem por tensor de difusão, nos proporcionam insights sobre a estrutura, circuitaria e conectividade do cérebro. Estudos mostraram diferenças significativas no crescimento cerebral de crianças com autismo em comparação com crianças de desenvolvimento típico. Aos 30 meses de idade, bebês diagnosticados com autismo apresentaram um aumento significativamente maior da matéria cerebral em determinadas áreas. Além disso, alterações no desenvolvimento das vias de substância branca do cérebro têm sido observadas em bebês que posteriormente desenvolvem o transtorno. Essas descobertas sugerem que o crescimento cerebral atípico pode servir como um biomarcador importante para a detecção precoce do autismo. Avanços na genética também têm contribuído para nossa compreensão do autismo. Centenas de genes estão sendo estudados como possíveis fatores de risco para o transtorno. Colaborações entre pesquisadores têm acelerado o ritmo das descobertas, fornecendo informações valiosas para geneticistas e conselheiros genéticos. A identificação de proteínas específicas relacionadas ao autismo também tem sido explorada, revelando novas perspectivas sobre a biologia do transtorno. E dos contribuintes genéticos para o autismo nos levou a investigar a expressão fenotípica dessas mutações. Estamos buscando identificar subtipos fenotípicos significativos que reflitam a heterogeneidade genética do transtorno.
Características físicas atípicas, como macro e microcefalia, têm sido observadas em crianças com autismo. Recentemente, a análise de características físicas incomuns, como testa proeminente, face assimétrica e redemoinhos de cabelo, tem mostrado resultados promissores na diferenciação entre crianças com autismo e crianças de desenvolvimento típico. A detecção precoce do autismo por meio de biomarcadores pode nos permitir intervir muito antes do que fazemos atualmente. Com tratamentos adequados, como terapias comportamentais, podemos recalibrar trajetórias de desenvolvimento atípicas e até mesmo evitar diagnósticos completos. É importante ressaltar que esses avanços estão em andamento, e ainda há muito a descobrir. No entanto, eles nos trazem esperança de uma detecção precoce mais precisa e de intervenções cada vez mais eficazes para crianças com autismo. Espero que este vídeo tenha sido esclarecedor e tenha respondido às suas preocupações. Lembre-se de sempre buscar orientação de profissionais de saúde especializados para obter um diagnóstico adequado e o suporte necessário para você e seu filho. Curta o nosso conteúdo. Se inscreva. E compartilhe em suas redes sociais. Assim outras famílias poderão ter acesso a esse conhecimento. Esqueça de ativar o sininho. Se prepare para a próxima parte desse conteúdo. A mudança do panorama da intervenção precoce em autismo. Intervenção precoce no autismo na década de 1980.